Hello, titia chegou, minha gente. Vamos para os comentários do áudio do Vital desta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, com o título As Crianças Lembram das Vidas Passadas. Pois bem, eu diria que este áudio é quase uma prestação de serviço, porque esses casos se tornam cada vez mais comuns, não é? Se vocês fizerem uma pesquisa simples no Google, vocês vão ver a quantidade de relatos de crianças, né, que lembram de suas vidas passadas. Às vezes, lembranças rápidas, vamos dizer assim, mas outros com riquezas de detalhes. Eu até separei aqui um material de apoio que eu leio mais no finalzinho. Primeiro vamos discorrer aqui nas questões que o Vital trouxe, né? Antes de mais nada, é preciso entender que essas crianças são almas antigas. Elas possuem uma bagagem que em muitos casos supera a de muitos que estão encarnados hoje aqui. Eu digo bagagem no sentido de sabedoria, de conhecimento, até mesmo de tempo, se é que existe. Não existe essa questão de tempo, né? No plano espiritual. Então, assim, quando a gente olha para uma criança, a gente precisa entender que ela é muito mais do que aquela aparência que para tantas pessoas é tão frágil, não é? Ali exige uma verdadeira fortaleza em muitos casos. Como ele disse, né, a partir de 1990, as crianças que começaram a encarnar já vinham com uma nova consciência. Aí passou 2012, né, quando a Terra entra no cinturão de fótons, uma outra leva ainda com uma consciência ainda mais expandida, e a partir de 2020 essas crianças, né, vêm chegando aí, porque são elas justamente que vão colaborar e muito com essa fase final da transição planetária, a partir do momento que elas trazem conhecimento, consciência, amor. São crianças diferentes, não precisa muito para entender isso. Agora, é muito importante, eu digo que esse áudio dele é como uma prestação de serviço, porque é muito importante que quem está no entorno dessas crianças tenha essa consciência. Lamentavelmente, muitas crianças, né, acabam... Lamentavelmente não, vou me corrigir. Existe um plano, elas fazem seus planos, né? E elas estão inseridas muitas vezes em núcleos familiares que sequer acessam esse tipo de assunto, espiritualidade. E isso acaba dificultando um pouco, mas como disse o Vital, algumas delas podem ainda vir com algumas lições, e isso acaba acontecendo também no núcleo familiar. Conheço famílias que têm na sua... no seu seio familiar, crianças altamente conscientes. E diante do conhecimento que essas famílias têm, fica um pouco mais fácil buscar ajuda quando é necessário. E quando eu ouvi o áudio do Vital, eu pensei assim, eu não conheço nenhum caso próximo, mas depois eu acabei me lembrando, inclusive de pessoas aqui nesse canal, né? De relatos de crianças que essas memórias têm vindo à tona. Imagine para uma criança, né, como ele disse, elas têm esses acessos de memórias de vidas passadas, e para elas isso é muito natural. Elas não entendem que para um adulto isso não seja. Agora imagine uma criança dessa inserida numa família que não dá abertura para se tratar desse tipo de assunto. Isso é muito complexo, né? Entra naquela questão da criança falar e ser rechaçada, então ela se fecha. É importante que a criança tenha a confiança, né? Ela se sinta acolhida para falar, e que a família, os pais responsáveis, tios, não sei aí quem é que está no entorno dessa criança, não tenha medo de buscar respostas. Esse áudio do Vital me levou instantaneamente a outro áudio que ele fez. Eu acho que é as crenças do além-túmulo, que falava, né, daquela senhora que desencarnou e pertencia a um grupo religioso que prega que morreu, acabou.
E ela desencarnou, não sabia onde estava, sabia que estava morta, e ela foi parar ao lado de um médico, que foi o médico que fez, se eu não me engano, a autópsia dela, e o cuidado que ele teve com o corpo dela, ela se manteve ao lado dele. Só que ela começou o quê? A drenar a energia dele. Não era uma pessoa má, mas era uma pessoa que não tinha entendimento da vida espiritual. Até que o médico foi atendido pelo Vital, que fez um reiki nela. Eu estou aqui falando bem resumidamente, tá, gente? E só que o Vital na hora sentiu o cheiro de flores quando ele fez a aplicação de reiki, achou estranho. O médico foi embora, se recuperou. A esposa dele tinha procurado o Vital porque ele estava muito mal. E o Vital, então, o tratou com reiki. Ele foi embora, beleza. Dias depois, o Vital, num trabalho com a Dinara, o espírito dessa senhora se manifestou, né? E relembrou o Vital do cheiro de flores. Ele se recordou e aí ela explicou que ela tinha desencarnado, mas que ela não sabia, que ela vinha de uma religião, né, onde a crença da morte botava um ponto final em tudo, e aí o Vital a esclareceu e a encaminhou. Então, a falta de esclarecimento, que para mim é um grande crime que essa turma fez com a humanidade, é um grande problema. E a falta de entendimento de que essas crianças são crianças totalmente diferentes, né, com um nível de consciência mais elevado. Veja, gente, quando a gente diz nível de consciência mais elevado, ninguém está falando que é melhor ou pior, não é isso. Consciência mais elevada, consciência mais expandida. Elas não têm a mesma densidade de véus que, por exemplo, nós temos. E por isso elas têm essa facilidade de rememorar vidas passadas. Isso deve ser um conflito para esses pequenos. Deve não, com certeza é. Se elas estão no seio de uma família que tem esse entendimento, acredito, como eu disse, a coisa acaba sendo tratada de uma forma mais natural, mas quando não, é complexo. Então é preciso ouvir esses pequenos, dar a eles a possibilidade de falar. Como ele diz, né, nós temos muito a aprender com as crianças, e realmente temos. Muito tem se falado da criança interior, de olhar para a criança, é a essência. A criança tem muito a nos ensinar, essas crianças e a nossa criança interior. Mas não vou misturar aqui as bolas, né? A questão é que essas crianças, à medida que tem uma outra questão, o processo de reencarnação, ele se consolida aos 7 anos de idade. Por isso que muitas crianças, até os 7 anos, tem essas memórias muito vívidas ou vivas, né? E a partir daí começa a entrar naquela questão de ir esquecendo. Eu não sei se na época que a gente vive hoje isso vai continuar desse jeito, né? Se nós estamos em franca transição planetária, daqui a alguns anos esse processo se fecha, vamos dizer assim, daqui 20, 30 anos, a finalização, gente, não quer dizer que a gente vai esperar todo esse tempo para ver as coisas acontecerem, as coisas já estão acontecendo, mas enfim, em tempos de transição, eu acredito que essa questão de memórias de vidas passadas vai se tornar cada vez mais comum, até porque nós também vamos acessar essas memórias. Aliás, muita gente já está acessando memórias. Muitas pessoas relatam flashes ou sonhos ou momentos, né, que participam de trabalhos energéticos, terapêuticos, enfim, em que elas acessam essas memórias. Então, isso mostra claramente que o grande caminho é o quê? O erguer dos véus. Agora, como eu disse e repito, é preciso atenção com essas crianças, ouvi-las sem julgamentos. Né, permitir que elas se expressem. Veja, se ela não se sentir segura dentro de casa para falar, ela vai falar com quem? Muita coisa que a gente vê por aí é TDAH, TDB, TDC, TDD, TDZ. Muitas vezes é o próprio meio que não permite a criança se expressar. Aí a criança se torna uma criança quieta, calada, tem TDAH. Tome remédio na pobre da criança, porque é o caminho mais fácil, né? É preciso muito cuidado com isso, minha gente. Né? A coisa mais fácil do mundo é catalogar pessoas em síndromes.
É tipo virose. O que você tem? Você tá lá com o pé quebrado na frente do médico. O que você tem? Quebrei o pé. É virose. A coisa tá tão escrachada e esculhambada que é justamente para que a gente enxergue o que está acontecendo. Então, assim, outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né? O quanto elas sabem o que é verdade. Elas trazem uma bagagem muito viva e uma sabedoria onde elas conseguem discernir o que é verdade e o que não é. E é esse trabalho que a gente também está aprendendo a fazer, que é o de ouvir, né, de buscar a nossa verdade. Então, para elas, esse conflito, puxa vida, né? Não acredita no que eu falo, mas acredita, né, no que está vendo aí fora. Por isso que eu falo do conflito. Hoje deve ser bem complexo para essas almas que já carregam essa bagagem lidar com essas questões. Claro que dentro do entendimento de uma criança, né? E quanto mais informação, quanto mais entendimento, quanto menos preconceito, porque lamentavelmente assuntos que giram em torno de espiritualidade, né, assuntos espíritas, ainda carregam, infelizmente, por parte de algumas pessoas, um preconceito muito grande. E paga-se um preço muito alto por isso. Nós vivemos um mundo onde há um acesso à informação como jamais existiu. Olha do que a gente está falando hoje, né? De crianças que estão encarnando praticamente sem o véu do esquecimento, reencarnando, né? Sem o véu do esquecimento, a luz adamantina que chega e essas crianças já vêm preparadas num nível, né, desta luz que vai erguer os véus, né? Fala-se aí da grande janela do evento, né, iniciada em 75 e com datinha para terminar 2025, ou seja, ano que vem. Claro que não existe uma data certa, mas a coisa gira em torno desse tempo. Então espera-se que para o ano que vem, ou até o ano que vem, né, a gente assista grandes acontecimentos, mas a gente já tem assistido alguns aí. E o que se fala do evento, embora ninguém possa bater o martelo e dizer o evento é isso ou aquilo, espera-se um grande movimento, de fato, de luz, onde luz é informação, inclusive, né? Onde essas informações, essa luz vai erguer os véus e vai nos levar ao entendimento do que nós somos. Talvez aquilo que essas crianças já acessem hoje, né? Se a gente for fazer uma linha de raciocínio, o que essas crianças já vivem hoje, nós vamos viver através do evento. Muitos pais ficam apavorados quando ouvem, né, das suas crianças que aconteceu isso ou aquilo outro e não sabem o que fazer. Para tudo tem jeito. Aliás, nós que estamos acessando esses assuntos, você que está assistindo aí, talvez seja a pecinha-chave em um dado momento onde haja necessidade de levar o esclarecimento para quem precisa. Então eu dou uma dica aqui a vocês. Guardem esse áudio do Vital. Deixem aí, né, registrado. Caso precisem, eu acredito que vão precisar, vocês indicam, na medida que vocês sentirem, né, abertura para isso, porque sem esse entendimento fica realmente complicado lidar com essa situação. Então, assim, quando esse evento de luz vier, eu fiz uma marcação aqui, a gente sabe que no erguer desses véus, muitas informações serão reveladas e isso vai gerar, talvez, para algumas pessoas, sérios problemas. Em que sentido? Eu não estou falando nem das revelações, tá, gente? Acessar aquilo que eu sou e aquilo que eu fiz. Meu Deus, numa vida passada eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Nós, que vamos, entre aspas, prestar esse auxílio, antes de mais nada precisamos estar estruturados e entender que tudo foi aprendizado. Aliás, tudo é aprendizado. Sem cair na culpa, na condenação, porque eu fui isso, fiz aquilo, blá, 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 blá. Senão não vai resolver nada. Um doente não ajuda outro. Então, por isso que eu bato nessa teclinha. Precisamos estar em equilíbrio. O que nos trouxe até aqui, no nível de consciência que temos hoje, e nessa busca permanente que nós estamos,
foram exatamente as experiências que nós vivenciamos. Então é agradecer pela evolução. É agradecer por saber que se lá atrás eu fui uma peste, hoje eu estou numa outra energia, numa outra vibração, num outro nível de consciência. Não é ficar se lamentando. Frequência da lamúria não ajuda em nada. Vocês viram aí os vídeos da escala Hawkins, escala Ágata, lá não tem lamúria, mas não precisa ser muito inteligente para saber que essa vibração só arrasta para o modo autodestruição. Ok? Isso é muito importante, porque a gente não sabe o tipo de informação que a gente vai acessar. E se um dia nós praticamos o mal, isso nos foi permitido justamente para experienciar a dualidade. Certo, crianças? Depois, deixa eu já falar de alguns relatos, não é capaz de passar batido aqui. Eu vou falar aqui, eu achei um link aqui de uma página chamada incrível.clube. 20 crianças que contaram histórias de vidas passadas e deixaram os pais arrepiados. Eu não vou ler todos, tá? Vou ler só alguns, só para vocês entenderem. Entenderem não, né? Terem aí alguns relatos, entender vocês entenderam. Um dia meu filho me disse, claro que não vou identificar nomes aqui, tá bom, gente? Um dia meu filho me disse: mãe, me lembro de quando eu era grande e você era pequena e nós dançávamos na cozinha. A única pessoa com quem dancei em uma cozinha quando era criança foi o meu avô. Então provavelmente o filho é a reencarnação do avô dela. Um outro relato aqui. Quando meu filho tinha 4 anos, passamos por um cemitério e ele me perguntou se eu me lembrava de quando ele morreu e foi enterrado. Disse que não e perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que havia morrido e no momento em que o enterraram em um cemitério, ele começou a crescer na minha barriga. Fiquei arrepiada com isso, mas meu filho não se lembra de nada. Vejam, a mãe disse que não, mas perguntou para ele. É esse o comportamento, né? Como a gente tem visto em alguns vídeos. Não, filho, eu não me lembro. Por que você está me falando isso? O que aconteceu? Me conta. É você se interessar pelo que a criança está falando. Não, a coisa lá do amiguinho imaginário, né? Olha, eu era pequena, eu nem raciocinava direito. E eu já achava aquela história esquisita. Como amiguinho imaginário? O que é um amigo imaginário? Depois, quando eu comecei a ler, né? Estudar Kardec, no auge dos meus 13, 14 anos, explicou tudo. Que amiguinho imaginário o quê? São espíritos, é óbvio, não é? Então, assim, vejam como eles distorceram tudo, né? Colocam na conta da imaginação para descredibilizar. Então, veja, né? A mãe para e pergunta, não, eu não me lembro o que aconteceu. Então, é uma abertura para que a criança possa falar da experiência. Minha filha morre de medo de fogo, porque, abre aspas, o incêndio na escola matou minha irmã e minha outra mãe ficou muito triste. Quando ela tinha uns 3 anos, fizeram uma simulação de incêndio na escola e ela chorou histericamente. Eu tive de ir buscá-la e no caminho para casa ela me disse que estava feliz pela simulação, porque dessa forma as crianças não morreriam como na última escola dela. Ainda penso nisso e fico com medo. Né? Aqui são relatos que acabam marcando, aqui nesse caso aqui, provavelmente pelo trauma da morte, né? Que ela experienciou, mas existem relatos de todos os tipos. Deixa eu ver mais algum aqui. Quando minha filha tinha 3 ou 4 anos, ela viu uma foto antiga minha segurando um chihuahua. Ela me disse, me lembro de quando eu tinha um cachorro assim. Eu escutei e respondi, não, minha querida, você nunca teve um chihuahua. E ela me disse, sim, mãe, lembra-se quando eu era um homem velho antes de ser a Elise? Mais uma reencarnação, provavelmente, no próprio núcleo aí familiar, né? Minha avó contou uma história de quando meu pai tinha 2 ou 3 anos. Uma vez, ele disse, olha só, o pai da moça, ele disse que quase nasceu antes do previsto, mas como estava muito doente, morreu e teve de voltar algum tempo depois. Minha avó
teve pelo menos um aborto espontâneo antes de meu pai nascer, provavelmente devido a um medicamento que tomou na época. Tem um livro, que obviamente eu esqueci o nome porque eu li há muitos anos, mas que falava de abortos espontâneos. E era o relato dos espíritos, né, que vinham explicar... Oh, meu Deus, será que o microfone tá certo? Tá. Que vinham explicar... Gente, o cabo desse microfone deve ter uns 500 metros. Eu nunca vi tanto cabo assim, mas tá beleza. Esse livro trazia o relato desses espíritos que desencarnavam espontaneamente. Desencarnavam, porque é uma vida, né? Tem essa de feto, é vida. Desencarnavam. E o interessante desse livro é que haviam alguns relatos de espíritos que tinham feito seus planos de alma, tudo belezinha, vamos reencarnar, belezinha, legal. No meio do caminho eles desistiam, não quero mais reencarnar. E acontecia o aborto espontâneo. É uma pena eu não me recordar o nome desse livro, mas era um livro bem interessante. Vamos ver aqui mais um. Mais um. Minha filha está prestes a completar 4 anos e fala muito sobre como é estar na barriga. Ela se lembra de detalhes e coisas que fiz durante a gravidez que eu sei que nunca contei para ela. Fala sobre o dia em que peguei o ônibus escolar para uma mini cidade. Quando estava grávida de 9 meses, levei meus alunos em uma excursão para um parque infantil. Ela disse que estava escuro, mas que podia sentir meu coração e ouvir a minha voz. Olha que interessante, aqui ela provavelmente teve uma memória intrauterina, né? Meu filho disse que sou a melhor mãe que ele já teve. Disse que já teve 2 mães antes de mim e que a primeira era muito má. Ela não era muito amável com ele e com seus irmãos. Ele tinha 3 anos quando disse isso. Vamos ver aqui. Tenho uma afilhada de 5 anos com quem morei durante 1 ano. Ela tinha 3 ou 4 anos. Eu parei de trabalhar para cuidar dela. Um dia, durante o banho, ela me disse que sentia saudade de estar na minha barriga, mas disse que tudo bem, porque no fim ela conseguiu me encontrar. Perdi um bebê há 5 anos e ninguém disse nada para ela sobre isso. Então, provavelmente o bebê, né? Que essa mãe acabou perdendo. Agora, tem um caso emblemático, não sei se vocês conhecem, acredito que alguns conheçam, se não me falha a memória, de um menino russo. Esse garotinho, eu não lembro a idade, eu li esse caso há muito tempo atrás, 3 ou 4 anos, ele tinha uma marca na cabeça. E um dia ele relatou que ele se lembrava que na última vida dele ele tinha sido morto com um tiro na cabeça. Exatamente no local daquela marca. Até aí, ok. O incrível dessa história é que o menino dizia que sabia quem tinha matado e onde o corpo tinha sido enterrado. A mãe foi até a polícia, levou o garotinho e a polícia investigou o caso. Chegou no local onde ele indicou, escavou, encontrou uma ossada, encontrou no crânio o tiro estava no crânio e prendeu o assassino. Aí tem gente que diz que isso tudo é mentira. Então assim, se vocês fizerem como eu disse, gente, sem falar na criançada que tá aí, né? 2 anos tocando piano, o outro tocando não sei o que, a harpa. De onde vem isso? Isso não é comum, isso é um talento, isso é um dom da alma. Vocês veem crianças falando, como eu disse, tocando. Impossível que isso se dê por vias, entre aspas, normais. O que o Vital tem falado nos áudios dele? Os grandes gênios da humanidade estão voltando. Aqueles que ajudaram num determinado período da história justamente para vivenciar a grande festa da transição. Será que alguém tem dúvidas disso? Estejamos atentos, né, com esses pequenos. E aqui, para dar então andamento ao áudio do Vital,
Ele falou da questão, né, de muitas pessoas estarem se sentindo desencaixadas em alguns momentos. Eu acho que muitos de nós vivenciamos esse tipo de situação. Gente, só um segundinho. Prontinho. Ia descarregar aqui, pessoal, vamos lá. Então, assim, muitas pessoas têm sentido, né, essa questão de desencaixar, e nós, na verdade, estamos vivendo realidades paralelas. Gente, eu acredito que muitos de vocês, eu falo por mim, mas acredito que muitos de vocês têm a sensação de estar vivendo dois mundos diferentes, no mínimo, dois mundos diferentes. E isso acaba, muitas vezes, nos deixando, né, nesse sentir de que nós estamos desencaixados, muitas vezes até não pertencendo mais, né, a esse mundo que nós vivemos. Mas vamos lá. E essa questão da lei do retorno, gente, a ação e reação, como a coisa acelerou. É impossível que ninguém perceba isso, ou que alguém não perceba isso. A gente precisa estar muito atento àquilo que a gente está emitindo, porque é disso que a gente vai receber. A gente precisa estar muito atento ao que a gente deseja, porque é disso que a gente vai receber. Ao que a gente emite, na verdade, né, como eu disse. Porque a coisa acelerou demais. Não tem mais isso de na próxima encarnação. Os débitos são quitados agora. Então, por exemplo, aqueles seres que eventualmente não vão conseguir quitar nessa vida, vão ser levados aí para outros planetas onde vão ter essa possibilidade. Aqueles que têm todas as condições de ascender, mas acabam adquirindo alguns pequenos débitos, a vida vai trazer ainda nessa vida as oportunidades para que esses débitos sejam quitados, porque não tem mais essa de próximo carnezinho. E aí sim, para encerrar essa questão, né, dessa turminha da não-luz, só para reforçar essa informação, né? Eles antes tinham uma facilidade imensa de entrar e sair daqui. Acontece que todos os portais foram fechados. E por mais que eles se escondam, como a gente já cansou de ouvir, né, que eles estão construindo bunkers. Gente, a luz que chega, ela vai simplesmente varrer tudo. Não tem essa. A luz que vem do alto se comunica com o núcleo da Terra, é óbvio. Então pode construir bunker, o que for, esconder onde quiser, não vai ter jeito. E aquilo que não estiver na frequência da luz não vai permanecer. E isso não é para amedrontar ou ameaçar, isso é para nos alegrar. Olha que maravilha! É aí que eu preciso realmente cuidar de mim, da minha energia, da minha vibração, para estar cada vez mais e mais, vibrando alto. Porque eu faço o meu trabalho, você faz o seu. Eu não dependo de ninguém e vocês também não. Para se elevar, para alcançar essa luz adamantina, é a coisa da canalização. O médium, ele não tem que estar numa vibração elevada para alcançar aquele ser que quer se comunicar? É a mesma coisa. Nós precisamos realizar esse trabalho. Então, assim, minha gente, o Criador disse basta. Eu não lembro se eu já fiz esse vídeo aqui. Se eu não fiz, qualquer hora dessa eu faço, mas eu acho que eu já fiz. Se eu já fiz, eu vou amarrar aí. As revelações que nós esperamos há tanto tempo, né, que a gente esperava aí para 2021, 2022, a coisa acabou se postergando. Talvez porque eles tivessem, né, ainda alguma arma contra a humanidade que pudesse colocar de fato em risco todo o globo, inclusive o próprio planeta, mas a gente percebe um movimento de total desespero dessas forças, porque eles sabem que a coisa para eles realmente chegou num ponto que não tem mais volta. Aqueles que se voltaram para a luz, certamente, de alguma forma já foram acolhidos. Alguns eu acredito que ainda sejam, mas existem aqueles que a gente sabe que não vão dar o braço a torcer, e a gente sabe o que vai acontecer com essa turma. O que a gente precisa é se manter firme, no sentido de entender que, de novo, ninguém passa aquilo que não tem que passar. E que o nosso trabalho aqui realmente, como diz a Ana Marins, né, seja luz na escuridão. E não é tão difícil assim ser luz na escuridão, basta acender a própria luz. E talvez aí essa questão da criança, novamente, né, observar as crianças, estar atento a elas,
acessar a nossa própria criança, para que a gente se mantenha íntegro com a nossa essência, faça toda a diferença nesse momento. Certo, minha gente? Então ficam aí os comentários deste áudio do Vital, né, falando das memórias de vidas passadas que tantas crianças têm acessado, e estejamos preparados também para os nossos acessos, que inevitavelmente virão, mas com o entendimento de que, independentemente daquilo que a gente viveu, tudo foi aprendizado, e o quanto a gente precisa ter o bom senso de encarar isso com esta naturalidade, aliás, que é característica das crianças. Tá bom? Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Um grande abraço para você, Vital, meu querido. Tudo de bom para você. Para vocês, crianças, fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.